uma nova temporada do Papo sobre HQ começando hoje. E como não podia deixar de ser, o nosso primeiro convidado do ano tinha que ser muito especial. Vamos conversar com Laudo Ferreira, exatamente, ele mesmo, e olha, um bate-papo muito bacana mesmo. Ele vai comentar sobre o novo projeto que ele vem desenvolvendo junto com a Germana e o Marcati, chamado Menage, e os novos rumos da personagem Tianinha, uma personagem que eu particularmente sou apaixonado. Quer saber sobre toda a história da personagem e o que vem aí pela frente? Você vai saber no programa de hoje, além de muitas outras coisas, num bate-papo sensacional. Acompanhe tudo isso logo depois da nossa nova vinheta nesse terceiro ano de programa. Vamos lá! Opa, galera! Boa noite! Olha só o nosso convidado aqui, especialíssimo no Papo sobre HQ. Boa noite, Laudo. Obrigado, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, Cássio. Aqui, ó, agora eu consegui. Boa. Eu tô treinado com o Daniel já, né? A gente já tá treinado. Eu vejo. Eu sou meio fora do prumo, mas tudo bem. Ô, Laudão, cara, muito obrigado aí você ter aceitado vir conversar com a gente aí. A galera já vinha me pedindo, né? Falando, pô, traz o Laudo de novo. E eu querendo saber aí das novidades, comentar um pouco dos seus personagens aí na Mestres do Terror e tal. Muito obrigado por você ter aceitado vir conversar com a gente aqui, viu, mestre? Eu que agradeço. Aquele outro papo nosso foi delicioso, né? Foi muito bom aquela Muito conversa bacana. lá, foi gostosa. Foi muito bacana mesmo. Bom, galera, olha, antes da gente continuar aqui conversando com o Laudo, eu só preciso conversar com você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo. Sinta-se à vontade aqui nesse bate-papo. Se você está assistindo agora, na estreia, eu estou aqui no chat. Talvez o Laudo esteja no chat, a gente não sabe a disponibilidade dele, mas de qualquer forma eu estou e tem um monte de gente conversando ali no chat. Bate um papo com a gente no chat e eu quero te pedir o seguinte: me dá aí, ó, um votinho de confiança e deixa o seu like agora, tá bom? Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você julgar que meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, você pode até tirar o like se você não curtir, tá bom? Valeu mesmo. E eu só vou lembrar vocês aí, ó, eu deixo um link da Amazon aqui na descrição do vídeo. É um link geral do canal, você vai entrar, vai cair na página de livros, porque é ali, vamos dizer assim, o carro-chefe aqui do canal. Mas entrando por esse link, você pode navegar pela loja, comprar qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. De um chiclete até um PlayStation 5, que você vai estar ajudando muito a gente aqui. Essa é a única fonte de renda que eu tenho pro canal, porque a monetização do YouTube, olha, é difícil. Para você atingir $100, o dólar é esse preço que tá. Olha, o meu primeiro pagamento levou 2 anos. Imagina o próximo, quando que não vai ser. Então a minha única forma é o link da Amazon aqui, tá bom? E tem também o superchat aí no momento da transmissão. Joia? Bom, Laudão, eu quero conversar com você, cara. Primeiro de tudo, sobre uma personagem sua, que assim, eu sou apaixonado. A patroa às vezes fica até com ciúme quando ela vê que eu tô lendo mais uma vez um gibi da Tianinha. Olha aqui, estou com os 5 aqui. E eu queria... Aqui, ó, o mais recente aí, mais né? Recente, mas aqui, ó, foram 5 edições já publicadas, galera. Ô, Laudão, antes da gente começar, já manda aí o serviço, a galera que está acompanhando a gente aqui, que já falou, opa,
se o Cássio lê mais de uma vez a mesma história, é porque é bacana. Como é que a galera encontra, como é que a galera consegue pedir essas edições aqui da Tianinha e outros trabalhos seus aí, cara? Ô, Cássio, pelo meu site, esse material tem todo no meu site, que é fácil, né? É laudoferreira.com. Você acessando lá, vai ter loja, aí você clica lá na loja, você vai entrar na minha lojinha virtual, na minha banca. Aí tem todos os meus quadrinhos lá. Putz, que bacana, galera. Ó, vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição e no primeiro comentário também, fixado, eu vou pôr ali o link do site aí do Laudo, onde tem a lojinha, para você conseguir pegar essas edições aqui. Galera, que personagem bacana é a Tianinha. Ô Laudão, conta aí pra gente, você deu um panorama por cima no outro bate-papo que a gente teve lá no TV Calafrio, mas dá um pano geral aí, como que surgiu a Tianinha, e aí depois a gente entra nessa fase aqui da Tianinha, que tá muito bacana, porque a fase anterior da Tianinha, eu devo ter lido no máximo umas 2 ou 3 historinhas, que eram historinhas curtinhas, que saíam numa determinada revista aí. Conta pra gente, Laudão. A história. Bom, a primeira série da Tianinha, ela durou 9 anos. Ela foi produzida de 2000 a 2009, mensalmente. Ela saía numa revista da editora, da mesma editora da antiga revista Sex, né? Na época, eles queriam fazer uma versão barata e mais fina, tal, para atingir um outro público. E foi o que eles fizeram, que foi a Sexy Total. A revista durou 9 anos, eles conseguiram um milagre, que essa revista não subiu de preço. Eu acho que, cara, ela era baratinha, ela era dois e pouco, sabe? Ela era bem baratinha. E eu não lembro de ter alterado o preço. E a ideia era uma HQ para fechar a revista. Eles queriam uma publicação, uma HQ que fechasse a revista. E aí o editor, na época, que era um amigo meu, que eu já vinha de trabalhos em outras editoras com ele, ele me propôs uma personagem que é a Tianinha, né? Inclusive, o nome, apesar de eu ter sido criador, quem batizou a personagem fui eu. Tem até uma certa brincadeira que eu não sou muito fã de diminutivo. Eu não sou fã de diminutivo, mas, enfim, acabou indo e acabou pegando, cara. E a personagem foi. Foi uma coisa curiosa, porque ela foi meio que, assim, ela foi meio que derrubando as barreiras, né? Porque o dono da editora não gostava de quadrinho, a ideia dele era tirar o quadrinho da revista, e ele não conseguiu porque o leitor era a seção da revista que o leitor mais gostava. Teve uma história muito engraçada, que eu já contei isso algumas vezes, que a personagem, a revista, aliás, ela era do Otávio Mesquita, né? aquele jornalista, tal, acho que ele ainda tem programa, tal. Sim, sim. Em uma ocasião, a gente lançou uma edição especial e ele quis fazer, na época ele era dono da editora, ele quis fazer uma entrevista comigo. E aí eu propus, joguei uma ideia para ele, falei, a gente podia gravar num motel, eu, você e uma garota de fundo, fazendo se passar pela Tianinha. E ele topou a ideia. Nós somos num big hotel aqui na região da Barra Funda, que tem um monte de motel, e gravamos essa entrevista. E eu achava, o Cássio, que ninguém ia ver esse programa, porque ele ia muito tarde, cara. Ele Os programas 1h30, dele são 2 horas da manhã. Eu falei, ninguém vai ver isso. Cara, e aconteceu um negócio muito louco, porque na época eu tinha um fotolog da Tianinha na internet, aonde eu, cara, assim, não é a falta de malícia, né? Mas assim, eu nunca pensava ali. Qual era a minha ideia? Esse fotolog não era o Laudo, era a Tianinha
interagindo com os leitores. Então, cara, ela falava da revista do mês, ela falava sobre alguma coisa erótica, sobre algum livro, sobre algum filme, enfim, né? Nada muito baixo nível, porque as histórias dela eram eróticas, não eram explícitas, né? E, cara, e quando entrou no ar essa entrevista, muita gente assistiu. Uma edição que a gente fez vendeu pra caramba, vendeu muito. E o povo começou a achar, eu não sei aonde, porque ninguém falou isso, que a Tia Ninha era uma garota de verdade e que ela contava as histórias para mim, que era o desenhista, que era o criador ali, e eu desenhava. E aí, cara, porque os caras começaram a pôr coisa nesse fotolog. E eu deixei o barco rolar e fui alimentando isso, né? Falei, bom, vamos fazer, né? Vou contrariar o povo. Vamos participar da brincadeira. Pois é, tinha, por exemplo, uma história da Tia Ninha passada com um borracheiro, vamos supor. E aí ela contava que era um borracheiro perto da casa dela. Então os caras acreditavam, o povo acreditava, bicho. O povo acreditava. Eu lembro que eu recebia mensagens ali dos caras, manda uma foto sua tal. Enfim, foi isso. E aí, cara, a série foi. Deixa eu só, se fosse hoje em dia, então, podia fazer um OnlyFans da Tia Ninha, né? Cara, eu não sei. Uma oportunidade aí, hein? Primeiro um inclusive... OnlyFans em desenho, olha aí. Cara, e era muito, muito engraçado, porque a turma... E assim, o Fotolog, cara, na época, ele chegava a ter 300 mil visitações. Eu ficava espantado. Hoje em dia, na época eu achava legal, mas eu não tinha muita noção. Era um Fotolog, acho que 1, 2 vezes por semana, e eu não tinha nada. Eu punha foto, eu não podia pôr nada muito, muito explícito, porque era do Terra, né? Então, Sim. tinha certos limites ali e tal. Mas a coisa foi. A série, ela começa, ela tem 2 períodos. Ela tem de 2000 a 2005, que ela era muito aquilo que o editor queria. O editor queria aquele quadrinho erótico, clássico, meio Carlos Zéfiro. Ela está na casa dela, aparece como é que fala? Um entregador de gás. Entregador de gás, ele é gostoso, ela transa com o cara, acabou. Mas chegou uma hora que eu comecei a forçar a barra, porque eu já achava que o leitor queria ler mais coisas. Ele queria ler outras coisas, além, porque, enfim, né? E aí, aos poucos, eu comecei a mexer na série, e na época eu fazia os roteiros junto com o Dark Marcos, que é hoje ele escreve sobre quadrinho, tem uma loja virtual também de revistas e tal. E aí a gente fazia os roteiros juntos e a gente começou a criar um universo para personagem, com outros personagens. A gente casou a Tia Ninha, depois ela ficou viúva, tem tudo Blasfêmia! Isso. Nesse passado da Tia Ninha tem tudo isso. Aí a gente criou uns amigos para ela. Tem um personagem que era o Dr. Pires, que era um baixinho, gordinho, que era o segundo Marcos, né? Por que é Dr. Pires? Porque ele era baixinho e raço das ideias. A gente tinha essas doideiras. E aí o editor deixava aí, cara, sabe? E ele tinha um visual daquele Ron Jeremy, que é um ator pornô, né? Do cinema pornô clássico, né? Que era um baixinho, um gordinho. E aí a gente começou a fazer... De bigode, assim, né? Era isso. Aí a gente criou uma inimiga para a Tia Ninha, né? Que era a Mel Portugal, coisa do Marcos, que eu não sei por que ele... E a gente foi criando uma série de personagens, sabe? Enfim, tinha um time grande de personagens. E a gente começou a criar outras histórias. Então, chegou a um ponto, Cássio, que a Tia Ninha, eu cheguei um dia para a editora, curiosamente, a Tia Ninha nunca teve um editor homem. Aliás, ela teve só 2 editores homens. O resto foi sempre mulher e 2, né? Foi a Alessandra, que foi a maior parte do tempo.
E eu cheguei para essa editora e falei, olha, eu estou pensando um arco de histórias da Tia Ninha que ela vai sofrer um acidente e ela vai trocar de personalidade com a irmã dela. A irmã dela era uma garota casta, quase religiosa, assim, né? Que agora eu não lembro o nome da irmã dela, Jordana. E aí ela e a Tianinha vai ficar casta e a Jordana vai virar Tianinha. Só que a Tianinha não vai transar, ela não vai aparecer nem nua. Pode ser? Falei, pode. Aí a Alessandra liberou e a gente fez acho que 8 meses mensais, né, uma história por mês, com a Tianinha desmemoriada depois do acidente, né? E, cara, se você acredita que a redação recebia e-mail de leitor puto da vida, bravo, porque a Tianinha não aparecia. Eu gostava muito disso. A editora me ligava, ela mandava e-mail, falava, Lauro, tem aqui uns 3, 4 e-mails, nada avassalador, né? Mas assim, tem uns 3, 4 e-mails de leitor reclamando. E eles pedindo, inclusive, que coloque na revista, porque a Tianinha não aparece mais pelada. Falei, mas, Alessandra, a Jordana está aparecendo. O nu sempre acontecia na história, só Só não que era acontecia a Jordana. a Jordana ou uma outra lá. E, enfim, e aí foi. A gente chegou a fazer uma história contada do ponto de vista de uma barata. A Tianinha entrava numa loja e a barata entrava na sacola das roupas. E aí a história toda era contada do ponto de vista da barata. Da barata. E a Tianinha transava com um cara no elevador e a barata A sempre barata conduziu a observando. barata. Até o momento que a Tianinha vê a barata e tem um chilique e a transa interrompida. Então, isso era bem legal, cara, porque aí a editora comprava isso, sabe? Lá. Comprava, que eu digo, não havia empecilhos, não faça isso, não faça aquilo. A série, o Cássio, ela acaba em 2009, mas é uma coisa engraçada, porque ela estava no auge de fãs da internet, mas ela acabou porque pelo caso do mercado de revistas de mulher pelada, né, de revista feminina, de nu, né, que caiu muito com a Com a internet. internet perdeu o sentido, né? Não foi só a Sexy caiu a Playboy, foi tudo, né? Todas, é. Todas caíram. Eu acho até, cara, sem querer jogar louvores para mim, não é isso. Eu acho que a Tianinha, naquele período, foi o canto do cisne, dos quadrinhos eróticos, Sim. inclusive. Eu acho que a coisa meio que parou ali. E aí a gente acabou terminando a série num período bem legal das histórias dela, porque a gente estava conseguindo contar em 4 páginas várias situações. Pra você ter uma ideia, na época nós trabalhávamos no estúdio aqui, trabalhava eu e o Omar Vinoli, que a gente trabalhou muitos anos juntos. A gente conseguia, cara, acredito que com 5 anos, a gente fazia programação do ano seguinte. Então, por exemplo, quando chegava dezembro, a gente sentava, eu e ele, a gente meio que fazia um plot das histórias do ano que vem. Aliás, eu acho que eu nunca contei isso. O que a gente fazia? Janeiro, a Tianinha vai sair de viagem e vai para a Rússia e vai ser roubada lá. Aí, fevereiro, ela está na Rússia, precisando voltar para o Brasil. E não sei o que. A gente fazia as histórias, Putz, que entendeu? bacana, cara. E aí, o Cássio, eventualmente, a gente mudava uma ou outra história por alguma circunstância, até de coisas que aconteciam no Brasil, mas a gente seguia esse cronograma. Tá? E, cara, eu Isso, quero. isso aí, Lau, deixa eu fazer um comentário aqui, porque assim, isso aí é muito, muito bacana, e aí, assim, eu pensando aqui como leitor, né? E aí, se eu tiver errado no meu pensamento, você me corrige aí. Mas eu acho que, assim, isso é muito bacana e acho que poucos artistas brasileiros, que a gente tem artistas aqui, eu falo isso toda semana, a gente tem artistas aqui, ilustradores e roteiristas fantásticos, né, no mercado nacional.
E eu acho que poucos tiveram essa felicidade de conseguir planejar uma publicação, uma sequência de histórias de um mesmo personagem durante todo o ano seguinte, né? Eu acho que isso aí não é comum no nosso mercado, né? Olha, o Cássio, para você ter uma ideia, houve algumas aventuras da minha parte, umas ousadias, assim, que o fato de eu produzir uma série de sucesso me permitiu. Por exemplo, chegou uma época que eu comecei a chamar outros caras para desenhar a Tianinha. Porque eu achava o seguinte, talvez hoje, no final da série, eu já não estava fazendo isso. Eu achava que o leitor queria ler a Tianinha naquele traço, que era o meu. Mas houve um período, cara, que eu por exemplo, cara, o Emir Ribeiro desenhou a Tianinha, E o uma das Emir histórias Ribeiro mais. desenha uma figura feminina maravilhosa, É, né? e aí, o que acontece? Eu tomava a liberdade de eu fazer os roteiros, que eu queria ver esses caras desenhando. Que é uma história mais legal, é uma história que a Tianinha transa com um cara numa biblioteca. E ele não pode falar, não pode nem gemer. Então, olha, eu chamei o Emir, chamei o Seabra, o Daniel Brandão, que eu lembro, eu vou ficar devendo muita gente. O Mozart Couto desenhou, que era o. Aliás, assinou Garayan, né? O Colonese desenhou, e eu tive a honra de pintar a HQ dele. Pintamos com guache, eu e o Omar. Putz, cara, eu não vou lembrar mais quem fez aqui, mas bastante gente. Eu chamei um povo ali, a turma topava, ia. Né? E aí, nesse período assim como outras pessoas também escreveram o roteiro para mim. E aí chegou uma época que a gente começou a fazer, pelo menos acho que uns 5, 6 anos, a gente trabalhou com essas programações. Tá? Era eu e o Omar, a gente sentava no estúdio e fazia uma programação do ano. Você vê que gozado, na época a internet não era como é hoje, né? Talvez isso até funcionasse melhor hoje em dia como divulgação, sabe? Mas a gente tinha planejado o que ia fazer no ano, sabe? Porque, desculpa, existia um ritmo, o caso, que era assim, eu não lembro agora, em determinado período do mês eu mandava a história, a editora aprovava, eu mandava o lápis, a página lápis para ela ver, ela aprovava, ela já me revisava o texto, e aí eu finalizava. Isso tudo em 2 semanas e meia. Era muito rápido. E era todo ano. Era um período muito. Eu aprendi muito, embora fosse uma produção pequena, mas você tem um ritmo, você não vai Sim, ferrar sim. uma produção de uma revista, por exemplo, cara, atrasando, sabe? Você não vai atrasar. Então, logo você tem que entregar dia 13 de dezembro. Dia 13, e estava na mão dela. Porque a editora tem toda uma dependência aí do resto da publicação toda para montar a edição, né? Tudo, tudo. Cara, E que bacana. desde montar, imprimir, até chegar na banca, né? Então, ela, por exemplo, a revista que eu saiba, ela nunca atrasou. Então, e é curioso, cara, porque na época ela atingiu muita gente. Tem muita gente que ainda hoje lembra da Tianinha. Lógico que nós temos aí já 10 anos que a série acabou, essa série acabou. E, enfim, mas é curioso que atingiu muita gente. Eu já tive em evento, cara, que eu tive papo com um rapaz que falou assim, ô Laudo, eu era leitor da Tianinha, pô, Desenha uma tianinha para mim em tamanho natural, Laura. você não imagina como que eu Me rendi divertir. homenagem para ela, né? Eu ficava olhando para o cara, era uma coisa meio surreal, né? Porque, afinal de contas, né? É uma personagem. Mas rolou muito esse papo, rolou muito, tá? Mas você sabe o que eu acho, o Cássio? O que aconteceu é o seguinte: como é que ele chama?
O Licínio, que é esse editor que pediu a Tianinha, na época ele me pediu um negócio muito inverossímil e eu acho que não ia bater o que o leitor queria. Quando no ano 2000 estava muito em voga a Carla Pérez. E ele queria uma Carla Pérez. Ele queria um negócio que detonasse essas loiras do Tchan da vida, entendeu? Quando eu sentei aqui na época meu estúdio era numa outra casa, quando eu sentei no estúdio, eu não consegui. Eu falei, olha, o Licínio, não rola, o leitor não quer isso. Eu falei, eu acho que eu tinha que trazer uma personagem que não fosse nem uma Mulher Maravilha, assim, algo inalcançável. Eu acho que eu tinha que ser aquela irmã gostosa, aquela prima gostosa que você tem, aquela vizinha, ou seja, aquela coisa plausível, sabe? Eram outros tempos, né? Hoje em dia, a Outros gente tempos. É. eram outros tempos. Eu falei, mas então tem que haver essa identificação. Né? O leitor tem que ver essa identificação. Então, foi o que aconteceu, cara. Eu acho que foi isso. Eu desenhava a Tianinha como uma garota normal. Meu, muito bacana. E aí, assim, a série foi bem longeva, né? Acho que poucas séries de quadrinhos no Brasil tiveram 9 anos, né, de publicação e tal. Agora, a minha pergunta é o seguinte, porque assim, eu me baseando aqui, ó, galera, nessa coleção aqui, que eu deixei o link aqui, ó, da loja do Laudo lá, entra lá, essa aqui foi a primeira, galera. Durante o vídeo a gente vai mostrando aí, o Laudo já vai comentar cada uma dessas edições aqui, mas assim, ô Laudo, eu aqui, tirando como base essa série aqui, né, eu fiquei com uma dúvida. E você falou que a série terminou lá em 2009, no auge. Então você não teve tempo na época nem de bolar a última história da Tianinha ou não? Ou a última história que foi publicada lá é uma última história? Porque a primeira aqui dá a impressão, né, que a Tianinha teve algum desfecho lá atrás, resolveu fazer alguma coisa aí, uma espécie de retiro, que aí depois você entra mais nisso, né? Antes de entrar numa nova fase da vida dela. Lá atrás, você conseguiu finalizar um arco ou a série ficou em aberto mesmo? Não tem muito a ver com o começo aqui. Olha, você sabe que é legal, cara, que você está me trazendo umas coisas que eu acho que eu nunca contei. Que eu já falei bastante da Tianinha, mas que eu nunca contei. O que acontece, cara, é que eu estava. Havia um arco de histórias em que a Tianinha, eu não lembro direito agora, Cássio, mas a Tianinha ela é chantageada por um cara que eu não lembro, rola uma coisa de chantagem e a Tianinha, um cara que ele havia provocado a morte do marido da Tianinha, que ele some num acidente, né? E ele é dado como morto, né? E acabou ficando morto. E ela começa a ser chantageada por esse cara. Eu não lembro o que é. E havia uma situação em que a Tianinha ia descobrir que esse cara que mandou matar o marido da Tianinha chamava Olavo Pratos. Isso é coisa do Marcos Pereira, cara, que Era o homem do era lar. muito. O Marcos ele era muito bom de achar esses nomes. A gente criava onomatopeia, sabe? Eu ligava para ele, eu falava assim, Marcos, a Tianinha tomou um tombo, a Tianinha está numa oca de uma tribo indígena, isso rolou mesmo, e ela tomou um tombo. Eu falava para ele, barulho de cair com a bunda na grama, algo assim. Aí ele falava, olha, Laudo, barulho de cair na grama é clofe. E aí eu punha na história isso. E a gente ria muito, cara, porque, cara, o leitor ia ler aquilo, ia ver umas puta bobeiras, sabe? De onomatopeia, e a gente se divertia muito, sabe? Eu já cheguei a pegar uma. Eu não vou falar para não dar problema. Eu já cheguei a pegar vocalize, sabe? Vocalize aqueles lá, 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 que
que cantor faz, um cantor da música brasileira, e usei o lalaiá dele como gemessão de um ato sexual. A gente se divertia muito. Eu pegava o telefone e ligava para o Marcos no trampo dele. O cara trabalhando lá, falou: Marcos, a Tianinha está debaixo do lençol, transando com um cara, barulho de não sei o quê. Ele falou: mas o lençol é de pano ou de cetim? Não, Marcos, acho que é de pano. Aí então pano é tal coisa. Enfim, era muito bom. Enfim, cara. E aí, perdi até o raciocínio. A gente estava no arco final da Tianinha. Sim, não, Então, o que acontece? Eu cheguei, isso que eu te falei, eu nunca havia contado isso. Eu conversei com a editora, chegou para mim, a pessoa, né, ela falou para mim, falou assim, Laudo, nós vamos cancelar a revista porque as vendas estão muito baixas. As vendas da revista de mulher nua. Baixa para ela era 8.000 exemplares. A total terminou com uma tiragem, com uma vendagem assim. Ela chegou a vender 70, 80 mil exemplares. Tá. Eu falei, pô, que pena, Ela falou, mas vamos acabar esse arco da Tianinha. Ela falou, você acha que você consegue finalizar essa história em quantas histórias? Ela falou, não pode se estender muito, Lauro. Eu falei, olha, eu acho que eu consigo fechar isso em 2 histórias, ou seja, mais 2 edições. Então fechou. Então foi o que aconteceu. Elas deram mais 2 edições. Que legal. Para fechar a HQ da Tianinha. E foi o que aconteceu. Eu não lembro muito bem, acho que foi julho ou junho, ou julho, acho que julho. Foi meio do ano que a série acabou. Assim, na verdade, a história acaba, eu dou um fim, mas não é um fim, um final da série toda. Eu terminei a história. O que eu fiz, eu dei uma situaçãozinha ali final, mas a história acaba. A história eu não dei um last goodbye, né? Eu não dei um adeus. A personagem acabou, a história acabou. Então, meu, muito bacana saber disso, né? Dessa preocupação aí da editora, né? A pessoa com a finalização, mostra até o respeito, o carinho com o leitor e tal, né? E talvez seja também um indicativo que talvez a Tianinha tivesse já nessa determinada fase aí, agradando mais do que a sessão de fotos das famosas, né? Sabe, não, tanto que era meio isso. Tanto que você sabe que teve uma história, a Tianinha tinha uma distribuidora, era distribuída por uma grande distribuidora aqui de São Paulo, do Brasil. A revista, a gente lembra de uma reunião em que a gente tratou desse assunto. A revista não tinha esse cunho explícito. A editora e a distribuidora até cogitou que eu poderia ter essa licença na HQ, sabe, para 2 edições especiais. Eu falei, cara, eu não enxergo, embora a Tianinha já chegou a transar com um time de futebol, eu não enxergo os falos aparecendo na Tianinha. Eu falei, eu consigo trabalhar só com o implícito. Sim, né? Sim. Então foi. Mas foi uma coisa bem curiosa, cara. Assim, na época, a editora, e não é uma crítica que eu estou fazendo, a Rikdan, a gente tinha um relacionamento fabuloso ali com. Eu não lembro de a editora chegar e falar, olha, Lauro, isso não, sabe? Nunca teve. O que eu acho é que, como era uma editora especializada em revista masculina, ela publicava a 7, aquela revista de cinema, né? E a 7. Eu adorava também. Então, ela trabalhava com essa visão de lançou, manda para a banca. E aí a venda vai por si. Então, ela não pegou uma possibilidade. Essa coisa da Tianinha aconteceu
sem a editora entender muito bem o que poderia ter sido feito. Sim. Entendeu? O que eu quero dizer em termos de crescimento da personagem. E eu, como autor, hoje, talvez, com um pouquinho mais de time para a coisa, talvez mas na época, sabe, eu sabia que algo deveria ser feito, mas eu não sabia o que. Então, eu acompanhava o ritmo das coisas, né? Então, quando a personagem acabou, eu lembro de eu ter, ainda depois, a própria... Quando a Tianinha acabou, o Cássio, ela estava com 2 publicações. Ela tinha a Total e ela tinha a Sexy Premium, que era uma outra revista deles lá, que eles iam publicando um outro quadrinho, esse outro quadrinho não deu certo, aí os editores me chamaram e falaram, vamos dar uma última página da Tianinha. Então, era uma outra série da Tianinha, que eu não lembro o nome, e era uma situação da Tianinha. Então, cara, era assim, havia liberdade, por exemplo, eu cheguei a fazer uma página, era quase como uma página de humor, né? Tá. Da Tianinha fazendo uma reflexão sobre o homem no banheiro fazendo xixi. Então, ela sentada na privada e pensando algo ali, sabe? Ou ela transando com um cara ali, numa situação. Então, eu acho que isso... havia muitas coisas programadas quando a série acabou, onde até uma fotonovela a gente chegou a pensar. Isso, a gente, eu falo o Omar, na época, e a editora, a gente chegou a pensar nessa possibilidade. Algo bem fácil, bem fácil para fazer, você entendeu? Não ia ter muita produção, algo... Ia brincar com essa ideia de real, falso, desenho, enfim, desenho, realidade e tal. Mas, então, assim, havia muita coisa programada, sabe? Mas não foi pela popularidade da personagem, foi pela venda baixa da revista, da publicação. Mas não foi o fim da personagem, né? Como você falou, você encerrou ali aquela situação, aquele arco ali, e conta aí pra gente como é que foi essa retomada e quando que você te deu a louca aí, quando que você sentiu saudade da Tianinha e resolveu trazer ela de volta nessa edição aqui, galera, ó, tá lá na loja do Laudo, o endereço tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Cara, que ediçãozinha gostosa, né? De folhear no formatinho ali. Aquela é uma típica edição ali do começo dos anos 80, com uma história assim. E aí, se você quiser entrar, como que você chegou nessa conclusão aqui? Que eu entendo que foi isso. Também, se eu estiver errado, você me corrige. Que foi uma forma de justificar esse período aí, na época, não sei, essa edição aqui é de 2017, é isso? 2017. Então, 2017, esse período aqui de 8 anos que a Tianinha ficou afastada e tal, você deu uma justificada aqui. Cara, é muito gostoso começar a ler isso aqui. Então, o que aconteceu, cara? Nesse 2009 até 2015, eu recebia muito e-mail de algumas pessoas me cobrando a Tianinha. Pessoas que tinham até contato comigo na época que o gibi saía na Total. Inclusive de garotas, né? Mas eu sou um pouco categórico com as minhas coisas, mas o tempo está provando que não dá para ser muito categórico. Eu falava, não vou mais mexer com a Tianinha, para mim a Tianinha já foi, acabou. Eu brincava, falava, ela está na Bahia, ela está curtindo a aposentadoria, está lá, deixa ela lá. E aí, cara, teve duas situações, contar para você rapidinho, que foram o que motivou. A primeira, eu estava numa palestra, eu não lembro de quem agora, no antigo Instituto HQ do nosso saudoso Clebes Moura, que foi falecido recentemente, meu querido amigo. Finalzinho do ano passado. Final do ano passado. Eu estava lá no Instituto lá com o Clebes, justamente conversando com o Clebes e com o Roberto Sadowski, que é um crítico de cinema, jornalista e tal, que é muito amigo meu, mais amigo do Clebes e tal.
E o Cleber Sadowski, eles viraram para mim e falaram, Lauro, por que você não volta a fazer a Tianinha? Ele falou, cara, tá tendo um movimento feminino muito forte, aí a Tianinha tem tudo a ver. Porque mesmo essa coisa dela, desse, o eventual pensamento preconceituoso, inclusive, e de achar que é uma personagem machista, ela é muito dona do nariz dela. Eu falei, não, É realmente, exatamente o contrário disso, né? é o contrário, a Ela é Tianinha tal. dona do nariz dela. Eu falei, eu não sei, o Klebs, o Sadowski, eu vou pensar, mas não sei. Aí, cara, um pouco depois eu estava dando uma palestra, uns dias depois desse bate-papo, fui dar uma palestra numa biblioteca aqui na Zona Norte, de São Paulo, e quando acabou essa palestra, a turma estava saindo, né, rapaziada, e vieram 3 garotas conversar comigo, 3 meninas, sei lá, dos 20 anos. E as meninas viraram para mim, elas falaram assim, elas me deram um gibi meu que eu fiz com o Marcati, com o roteiro dele, que é o Dedos Mágicos, e elas pediram para eu autografar. E elas viraram para mim e falaram assim, Lauda, a gente é muito fã do seu trabalho. Eu falei, pô, obrigado. Aí eu fiz até aquela brincadeira óbvia, né? Ah, você que é a minha fã, né? Então é você Você que que é a minha comprava. leitora. Tá. E aí elas falaram, mas a gente é muito fã da Tianinha, Laura. Elas falaram, a gente lê, a gente faz até pesquisa com as Putz, HQs, que bacana. porque a gente tem um projeto nosso, e não que a gente queira fazer o mesmo gênero da Tianinha, mas há umas formas que você faz as suas HQ, inclusive pelo tempo de página, de 4 páginas, que a gente está estudando isso. E tem uma coisa na série dela que é muito importante. E aí eu ali, por um instante eu parei e falei, desculpa eu perguntar para você, falei, mas o que vocês estão vendo tão importante na série? Eu falei, você desculpa eu usar esse termo chulo para me referir da personagem, o papo foi bem esse. Eu falei, mas o que é o fato da personagem dar muito? Eu falei assim mesmo, para poder ter usado um outro tema. Ela falou, Lauro, mas é por isso mesmo. Ela falou, porque ela transa com quem ela quiser, homem, mulher, 1, 2, 3, 10, e ela faz isso sem culpa. Para nós, essa coisa da culpa, de não ter culpa, é muito importante. E aí, Cássio, eu lembro disso, cara, foi uma tarde, eu tomei um baque, porque eu falei pô, mas para mim isso era muito normal. Eu falei, ela é uma festa. Eu falei, não, todos querem, Sim, não tem essa de ninguém não quer. Só os homens querem, ela vai dar porque os caras querem. Ela que quer, ela peita os ela que caras, escolhe o parceiro ela que dela. escolhe, tem que ser na vontade de todo mundo. Ele falou, então, Laudo, isso é muito importante. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei tão impactado, Cássio, que eu saí de lá, falei, vamos tomar um café, vamos conversar. Aí eu saí com as meninas, fomos num café ali do lado, e eu papeando com elas me passaram mais algumas impressões. Eu saí daquele papo, cara, passado, sabe? Passado, porque até rolou esse papo. Eu falei, escuta, mas quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 20, 21. Eu falei, escuta, a série já acabou há alguns anos. Então, quando a série acabou, elas tinham 12, 13. Uns 13, 14, 15 anos, né? Que ninguém nos ouça, né? Ou elas não conheciam, né? Vieram a conhecer depois também. Depois eu falei, mas o que. Falei, pô, bacana. Falei, agradeci muito. Eu nunca esqueci, esse papo foi muito legal, porque você não tem muito noção do que você está fazendo e coisas que são inerentes, né? Para mim, por exemplo, você pega muito filme pornô, que você vê certas cenas ali, que você vê que a garota está drogada para encarar determinadas situações ali. E não é um negócio, é um traje, né? Não, não, Exatamente. não pode ter isso, né, Tianinha? Eu lembro de trabalhar com o Omar aqui, a gente fala, eu falo, cara, é tudo alegria. Se ela vai encarar um time de futebol, é porque ela quer os 11. Ela vai comer os 11 cara, não é? E era muito importante. E aí, Cássio, aquilo foi fundamental. Eu falei, puta, acho que eu vou voltar a fazer a personagem. E aí, Cássio, aconteceu de eu pensar de novo, pensar no leitor. Existia uma logística. Eu falei, olha, eu vou criar uma história para o cara que nunca leu a Tianinha,
pro cara, para a garota que nunca leu a Tianinha, e para o cara que eventualmente leu, ou para o cara que leu muitas histórias. Se o cara que leu muita, ou leu algumas, vai ter um serviço bom, que ele vai fazer o elo. Se o cara nunca leu, ele vai ler algo, ele vai, como você mesmo falou, ele vai ver que houve um passado da personagem, só que esse passado, que ele eventualmente pode achar que nunca existiu, na verdade, ele existiu nas publicações antigas. Né? E aí teve um detalhe que era muito importante. Eu não queria mais fazer um quadrinho erótico, sabe? Alicerçado no sexo. Não por moralismo, eu não tenho isso, mas assim, eu não tinha mais essa predisposição para fazer uma história totalmente erótica, sabe? Eu não é puritanismo, machismo, feminismo, qualquer tipo de erro. Eu não estava afim. E eu achava que a personagem podia ir para outros cantos. E aí eu pensei uma brincadeira que era justamente tirar a personagem do lugar dela, que era uma personagem erótica, ou às vezes, muitas vezes, ligada até ao pornô, mesmo ela nunca tendo histórias desse gênero, mas enfim, era dela, desse lugar para um outro, entendeu? Então, eu cheguei a fazer até uma brincadeira, aquela coisa assim, lugar de mulher é na cozinha, né? Então, lugar de personagem erótica é fazendo, com o perdão da palavra, eu falei, não, ela vai ter outras histórias, você entendeu? Ela vai ter outras histórias. E foi aí que eu criei. Aí eu falei, bom, eu vou mandar a personagem. Aí a minha mulher leu um roteiro onde ela estava toda ferrada na vida, sem grana e tal. Aí a mulher falou assim, pô, Lauda, mas por que a Tianinha está desse jeito? Ela é poderosa, cara. Eu falei, você tem razão. Aí eu falei, eu vou pôr ela no Nepal. E a questão do Nepal não tem nenhuma ligação com Nepal, porque é o Nepal. Eu vou mandar ela para o Não tem Tibete. nenhum trocadilho linguístico, nada, né? Embora acaba tendo, né? Mas inicialmente eu não pensei mesmo. Eu falei, eu vou pôr ela no meio de um templo ali, isolada, e ela foi virar uma monja, né? E tal. E aí eu fui criando essas histórias amalucadas. E tem o personagem do. Rapaz, minha memória está muito ruim lá do Telônios Blasco, que é o cara lá, o velho de cabelo O branco, lá, velhinho, é. o velhinho que quer ela de volta, né? Ele quer ela como ela era antes, né? Então ele representa esse lado, ele é o arqui-inimigo dela. Até tem uma passagem que eles ficam discutindo ali, né? Ah, isso aqui nunca mais vai ser a mesma coisa, principalmente nas horas dos banhos dela e tal, né? Tem um. Aí eles voltam, né? Voltam no tempo, voltam para. O Lá que em São Paulo. acontece? Eles voltam para São Paulo de 2009, que foi quando a série acabou. E aí, Cássio, o leitor não precisa saber nada disso, mas isso é coisa da minha cabeça. Quando eles voltam para 2009, aí tem a Tianinha de 2009, é supostamente o que aconteceu com ela depois que a série acabou, entendeu? Putz, que bacana. Então, eu não tinha feito essa ligação, né? E assim, e eu li a história, galera, assim, ó, eu não tinha o conhecimento dessa primeira fase, né? E tal. E eu li essa sequência de histórias aqui, e as histórias, elas, um desdobramento na próxima, e eu li tranquilamente, e agora, sabendo disso, ô Laudão, cara, fica muito mais gostosa ainda a sensação que a gente sentiu lendo isso aqui, cara. Que bacana. Porque você vê que a Tianinha, no tempo presente, ela está com aqueles dread, né? Aqueles Porque dreads, ela tá num templo que aquele tipo de monge existe mesmo, né? Ela é baseada nos monges. Então ela está com esses dreads e tal. E aí mas não é a característica da personagem. Eu preciso entrar num processo para ela voltar com o cabelo dela e tal. Aí, quando você pode ver que ela tem as relações, ela transa com a pessoa, mas ela está dentro de uma outra vibe, ela está sim, mais velha. é uma vibe diferente, exatamente. A Tianinha do 2009 já é uma coisa um pouco mais caliente, né? Então, tem várias situações ali e tal.
E aí a série é essa. Teve um retorno bem legal, porque a turma não estava esperando isso. Eu lembro de um amigo meu, formador de opinião, aí, crítico de quadrinhos, ele falou: pô, Laudo, você. Por que você vai voltar a fazer Tianinha, né? Eu falei, porra, então, eu falei, cara, mas aí o cara acho que ele estava achando que eu ia voltar a fazer aquilo que A eu fazia mesma lá atrás. Tianinha. Eu falei, não, não, não. Eu falei, não, não. Você não fica preocupado com o que a turma vai falar do seu trabalho? Eu falei, não. Eu falei, eu não estou muito preocupado. Até porque eu tinha muito bem formatado isso na minha cabeça. E a série está indo muito bem. Está indo muito bem. Então, são 5 números já. Deixa eu só fazer um comentário aqui de uma splash page dupla que tem na edição de número 4, que eu pirei com essa arte aqui, cara. Eu pirei. Eu tô quase dando um jeito de comprar mais uma e colar uma página da outra para botar num quadro, porque ela não ficou na página central, né? Ela tá numa outra Não, é página. no começo. Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Isso aqui eu achei assim de uma genialidade, um negócio assim tão fantástico, Laudão. Eu tenho que te dar os parabéns. Eu fiquei guardando esse momento aqui, porque isso aqui é sensacional, Lau. Sensacional. Porque o Telônios, ele é um vampiro sexual, né? Ele é um O íncubus. tiozão lá, né? Aí ele vai atrás de uma sucubus, que acho que eu sempre confundo os termos, íncubus, que é a Florinda, né? É a outra personagem ali, então, que é inspirada na Florinda Bolkan, que é uma atriz do cinema antigo, né? Com esse cabelão e tal. E é esse momento que os caras estão em Portugal ali, o pessoal está todo doidão, transando, os caras entram na energia da coisa. Cara, isso aqui é sensacional, Laudão. Mas você Sensacional. sabe, Cássio, há uma ideia na Tianinha muito séria, que assim, dá para você fazer o quadrinho erótico com um conteúdo, não um conteúdo papo cabeça, dá para você fazer Não, uma sim, história legal. Dá para um você fazer uma conteúdo história. divertido, né? Um conteúdo. É, Eu quero mais do que só ver a personagem transando, é, tanto que não faz muita diferença, pelo menos na minha então, opinião. exatamente, porque tem muito pouco, né, dela transando, na verdade, porque assim, o que mais tem são essas situações dela encontrar com o amigo alemão lá, numa situação também bem É, estranha, né, com a O que, que, esposa o, que que dele e o tal. amigo alemão, você vê que ele não confia na Tianinha, porque ele tem a Exato. referência daquela Tianinha antiga, que era toda descolada. Ele fala, não, você vai. É, E aí você vê. Oi, não, pode falar. pode completar. Não, e aí você tem o Telônios, qual que é a ideia dele? Ele acopla um aparelho nela, né? Que ele vai mudar o passado dela, ou seja, eles voltaram para 2019 para mudar o passado dela. Algo aconteceu lá que o leitor ainda vai descobrir, ele vai impedir aquilo, ou seja, é como se a Tianinha daquela série antiga vai continuar, ela não vai existir, essa Tianinha Essa tianinha nova. nova. É dois Cara, isso. fluxos. E é o que você falou, né? Porque assim tem essas outras tramas, né? Essas situações aí do vampiro, de voltar no passado. Cara, galera, assim, é muito bacana. Eu Não, e tô. tem um negócio, desculpa, Cássio, Vou falar. quem leu, pouca gente percebeu. Existem umas misturebas. Na número 5 você tem um Exu, você tem um Exuzão ali, um capa preta. Deixa eu ver se é na 5. É na 5 mesmo. Aqui, ó. Ele até lembra um pouco o Zé do Caixão, né? Você tem um Exuzão que vai conversar com o mestre hindu. Ou seja, você mistura as coisas ali, o cara vai falar, ó, tá rolando negócio aí que não pode rolar, né? Mas é você que tem que resolver, porque ela é uma discípula tua. Tá? Mas Cria a sua aqui. isso você tem umas misturebas ali, é que as coisas vão. Então, é isso.
Agora, a série, eu vou fazer algumas mudanças. Esse ano não teve acordo de eu dar uma continuidade por causa de outros trabalhos que estavam envolvidos, mas eu vou sanar essa falha em 2023. Só que o que eu estou pensando seriamente é fazer uma. A ideia é assim: a Tianinha ela veio de encontro com alguns projetos de quadrinho aí que eu vejo acontecer que eu acho legal. O nosso querido Daniel, da Mestre, da Calafrio, o pessoal lá do Rafa Pinheiro, lá do Rio do Universo Guará, o Marcate mesmo, tem essa coisa de quadrinhos baratos, né? Sim, o Marcati, eu tenho um monte de Frauzio aqui, eu não consigo viver sem o Frauzio mais. Então, a ideia é que a próxima Etianinha A6 ela feche esse ciclo. Provavelmente ela tenha um número um pouco maior de páginas, mas não muito, para não encarecer o bolso, não assaltar o bolso do leitor. Porque eu quero fechar esse arco de histórias, entendeu? E eu quero acabar com essa coisa de histórias picadas, sabe? Histórias continuadas. As histórias até podem fazer parte de um, mas elas acabam. Você vai ver um fim ali mesmo, entendeu? E aí, quando você comprar, por exemplo, a edição 7, você vai ter uma história nova, uma coisa nova, tal. Então, para que esse ato que tem de uma edição para outra, por mais que caras que nem você sejam fãs e curtam, é um pouco complicado. Então, a ideia é que as histórias fechem assim, fazendo parte de um arco da personagem. Então, esse ponto que você tocou é porque, assim, eu tive a felicidade, vamos dizer assim, né, de pegar e conseguir ler tudo numa tacada só, mas a gente está falando aqui de 5 edições que saíram desde 2017, ou seja, teve gente aí que estava lendo e ficou ali com aquele, como é que eu posso dizer, até com aquela dor no de ficar ali cortando ali né? Porque, assim, de 2017 para depois 2018, outra edição em 2018, depois 2019, né? Realmente é um prazo assim que para o leitor a gente fica ansioso, né? E agora essa alteração que você vai fazer aí, alteração de formato, de tamanho, essas coisas, número de páginas, não. Como é que você, Não. o que você está imaginando? Porque Não, esse porque formatinho aqui, cara, eu sou apaixonado. não, porque aí é a questão do próprio colecionador, entendeu? É. Do próprio colecionador. É, a ideia talvez aumentar o número de páginas e esse número, vamos supor, de 24 páginas, né? Que essas tem 24, né? 24 páginas, a gente pula para 48. Tá? Então, a partir da número 6, ela passa a ter 48 páginas, daí adiante. Mas sempre histórias podem estar fazendo parte desse universo que a Tianinha está vivendo. Porque Mas são aqui é histórias que uma começam saga, né? Na verdade, né? Aqui é uma saga da vida da Tianinha. E o que você está planejando a partir do número 7, você voltar mais ou menos no esquema que era lá na revista. É uma história, em cada número é uma situação, uma história na vida da Tianinha. Exatamente. Até porque você tem mais liberdade. Você não... essa saga, na verdade, ela rende muita coisa. Eu havia pensado muita coisa, mas não dá. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta que, assim, inevitável para quem é fã. Tudo bem, você vai lançar o número 6 aí e tal, mas quem sabe, assim, existe a possibilidade daqui, sei lá, uns 10 anos, alguma coisa assim, a gente ter um compilado com essas 6 primeiras aqui num Sim. Tianinha, Almanac Tianinha, como tinha antigamente? Ônibus não, fazer um ônibus não, um busão, né? Um Brasileiro não busão, é ônibus. fazer uma lotação, né? O Klebs, na época, ele estava com a editora dele, ele tinha lançado Pátria Armada. Eu tenho os Pátria Amada aqui, autografado por ele, cara, muito
Sensacional Klebs essa estava série querendo dele. lançar uma série da Tianinha, uma coleção da Tianinha. Ia se chamar Experiência Tianinha. Na verdade, a ideia era fazer um ônibus lá naquela época, pegar todo o material da SEX e juntar numa publicação. A gente até chegou a conversar, que eu falei, cara, muita coisa eu não tenho mais, porque era a época, o começo dos anos 2000, eram originais, e os originais iam para a editora, e esses originais com certeza não existem mais, sabe? Sim. Aquela coisa. Então, mas eu falei, dá para escanear a revista e tal. Aí acabou o projeto, acabou não andando. Foi até anunciado em divulgação, o Klebs enfrentou alguns problemas, aí a coisa não vingou. Agora, essa edição aí dessa série nova, com certeza, provavelmente fechando o arco, fechando o arco, eu lanço menção. Até porque, Cássio, tem muita edição aí que já está quase esgotando. Putz, que bacana isso. Então, galera, Nossa, vamos correr aí na loja lá para você não perder a sua, hein? tá quase esgotando. O Laudo já falou aqui que tem edições que estão esgotando aí, então vamos correr lá na loja, o endereço está aqui na descrição. E tem algumas dessas edições aqui que eu estava vendo que foram, inclusive, impressas lá pelo Marcate mesmo, né? A 1, a 2, a 1, a 2, a 5, a 5, exatamente. A 1, a 2 e a 5. E com certeza a 6 também. A Marcate, além de a gente ser muito amigo, a gente faz a homenagem junto, né? A revista lá. A Multilite do Marcate, lá, aquela veinha lá. Aquela veinha, ela tem uma qualidade de impressão, e o Marcate tem uma qualidade como impressor que é fabulosa. Eu andei com aquela coisa meio biscateiro, né? Eu andei em outras gráficas, muito bom serviço, mas não se compara com a qualidade. O Marcate dá a impressão assim que ele a paixão dele é aquela máquina lá também. Ele deve cuidar dela como, né? Como tem alguns aí que cuidam de carro, né? Assim, ele faz com amor, né? O processo todo, né? Ele gosta que você vai visitar ele para ver a máquina dele. Bom, a gente conversou aqui bastante da Tianinha, o Laudo, mas você em determinado momento aí tocou no nome do Daniel, o nosso, aqui no canal Milhas e Milhas, né? No TV Calafrio, eu sempre me refiro ao Daniel como o nosso editor predileto. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele, até porque, né, a linha emotiva e a memória afetiva das revistas e tal. E assim, eu recebi aqui a Mestres do Terror 76, e aí tem uma personagem aqui que é a sua personagem, né? A gente já conversou sobre a criação da personagem lá no TV Calafrio. Quem não viu o outro bate-papo com o Laudo aqui, no final desse vídeo eu vou deixar um quadradinho, é um link, você clica ali, assiste, que também está muito bacana aquela entrevista, e não tem assunto repetido, não. Lá nós falamos da Tianinha, assim, en passant, e hoje a gente já está quase uma hora falando da Tianinha. Então, vamos só finalizar aqui, porque eu tenho que comentar a Ania, né? Que, primeiro, uma das minhas capas, eu sei que é uma capa que deu controvérsia, o Daniel falou para mim, mas assim, uma das minhas capas prediletas da Mestres do Terror é a sua capa com a Ania, e o Daniel tá aí para não me deixar mentir, que foi a primeira vez que eu recebi uma capa na hora, eu passei um WhatsApp para ele, falei, cara, que capa é essa? Meu, sensacional, que evolução! Eu apaixonei. E agora, nessa história aqui da Ania, que é uma história um pouco fora da cronologia da personagem, né? Assim, porque é uma história especial de Natal, enfim. Aliás, que história, rapaziada. Papai Noel aqui, olha. Entra Papai bem. Noel sem vergonha, hein? Papai Noel sem vergonha. Papai Noel aqui, rapaz do céu, viu? Mas o que eu queria comentar contigo é o seguinte: a Ania aqui, ela tá. Cara, eu até comentei com o Daniel no vídeo que a gente fez.
ela tá assim, maravilhosa, ela tá linda, Ana, ela tá linda. Tem um quadro aqui, que tem um close dela, que ela está assim, linda, 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 linda. Eu fiquei apaixonado. Conta aí um pouquinho para a gente só, como é que você está levando aí a Anya, e aí depois eu queria que você desse uma pincelada rápida também no Lobisomem Primal, que é outro personagem da mesma revista, que saiu a primeira história só, mas eu já estou ansioso para ler a segunda, porque é sensacional. Eu acho que vai ser aí a nova sensação com relação à história desse personagem icônico, né? O personagem, o lobisomem. Há muito tempo a gente não tinha um lobisomem tão bacana quanto o lobisomem primal. Comenta um pouco aí dessas duas facetas aí do Laudo. A Anya, ela veio com a inspiração da Anya, ela veio da Nayara, do Nico Rosso. Eu sou muito fã do Nico Rosso, tenho muita influência do Nico Rosso, Genial. embora meu desenho seja bem diferente, né? Ele, sim, talvez é o grande artista. Não, ele não era brasileiro, né? Ele era italiano, mas trabalhou muito aqui, que me influenciou. Acho que é o grande artista brasileiro, entre aspas, que me influenciou. E aí a ideia era fazer uma vampira. E a coisa da filha de Drácula é uma brincadeira, porque há uma infinidade de filhas de Drácula, né? Então eu falei, bom, mais uma, né? Ele tem tantas, por que não pode ter mais uma? E aí ela entrou nesse panteão meu de personagens femininas loiras. Eu tenho uma batelada de personagens femininas loiras. A Tianinha, tem um monte aí. Umas que eu fiz nos anos 90 e tal. E a ideia era que a personagem tivesse esse viés mais juvenil, né? E tivesse esse embate com o pai, né? Que ela não se dá, tal. Mas chegou num determinado momento que eu achei e pus essa minha visão da Anya, eu pus em prática. Eu julguei que a personagem precisava dar um salto, ela precisava amadurecer, porque eu acho que ela precisava cair naquela coisa da vampira mesmo, aquela questão da sensualidade e tal. E o que foi mais interessante não foi estudado isso foi acontecendo, justamente veio quando a Anya ela é morta pelo pai, né? O pai queima ela. Aquele confronto histórico, né? E E o você livro foi fez construindo e a gente chegou ali finalmente. E aí tem e aí tem a situação com o Fred, que acho que o Daniel, tem acho que um leitor da Mestres que percebeu quem é o Fred. O Fred ele é um velho, faleceu, né, na edição anterior da Mestres, né, há 2 edições anteriores, mas o Fred, na verdade, ele é um personagem antiquíssimo. Ele era dos anos 60 lá, ele era um rival do Drácula, né? Ele era um Van Helsing ali do Nico Rosso. Só que o tempo passou e ele está velho. E aí ele morreu. E aí, com essa questão dela morrer e ela ressuscitar, voltar à vida, eu quis dar uma outra cara para a Ana, eu quis deixar ela mais sensual, mais violenta, não no sentido. Ela tem uma postura mais brutal, mais intimidadora, sabe? A próxima história da Anya, ela mostra isso, né? Ela peita o Janus ali, que é o policial que está na caça, tal. Então dá uma outra cara. Mas tem eu não vou falar aqui, tem umas coisas que o Dr. Lilo Parra bolou aí para a Anya, que eu até falei, vamos afunilar essas ideias suas para elas virem logo para o leitor, né? Porque essa questão da mudança, isso é importante dizer, é aquilo que eu estava te falando antes de a gente começar a gravar. Eu faço os quadrinhos que eu quero fazer. O pessoal fala, Lauro faz quadrinhos disso, quadrinhos daquilo, e que é o que eu quero fazer. Mas eu sempre tenho um olho no leitor, porque é importante, eu tenho que estar ligado no leitor, porque senão é para ele que eu faço, né? Sim,
tem que ter uma percepção dele. Então, para mim, me passava muito forte que o leitor da Ana ele estava desejoso disso. Ele não estava muito interessado numa vampira serelepe, sabe? Uma menina... Numa vampira arlequina, né? Mas, exatamente, definiu bem. Eu acho que o leitor da Mestres do Terror, ele estava pedindo isso. Então, aos poucos, a gente vai... E o mesmo, não nesse sentido arlequina, né, tal, mas o mesmo veio já entrando na questão do lobisomem primal, que foi uma ideia que o Daniel me pediu, um monstro para a revista, e eu achei interessante, eu não sei te falar de onde veio a ideia, mas a coisa de trabalhar com a origem do lobisomem, né? Então, ele é primal porque ele é o primeiro, ele é o rei Licaão que foi transformado pelo Zeus, né? Isso na história vai sendo apresentado aos poucos, né? Na primeira história tem algo ali e tal. Na próxima história, que o Will está desenhando, creio eu que deve sair na próxima, aí você já entra no universo de histórias deles, que não é pensado para ser só nesse universo vitoriano, mas ele vai dar um intervalo ali, porque tem muita coisa. Então, o que o leitor pode esperar pela frente, sem dar muito spoiler, né? Você vai ter Sherlock Holmes, Jack o Estripador, a Besta de Gévaudan, que é um fato que ocorreu na França, né? Uma história real que aconteceu mais ou menos um século antes da trama do Lobisomem Primal, ou seja, 1700 e pouco, que é um vilarejo na França, Gévaudan, que um suposto lobo grande matou uma série de crianças e mulheres lá. Então, essa besta está em Londres, onde está o lobisomem primal, o Licaão, que é o dono da livraria, onde está o Jack Stripador mandando acontecer, e ele aproveita essa onda de crime e começa a fazer a dele ali. Então, tem todo esse bolo nesse período vitoriano aí rolando. É o que dá para o leitor esperar nas próximas histórias aí. Caramba, assim, essa fase nova, eu já falei isso pro Daniel, essa fase nova, e assim, a Mestres do Terror era a minha revista predileta na época das duas, né? Eu sempre gostava das duas, Mestres do Terror e Calafrio, mas quando o dinheiro do lanche não era o suficiente para comprar as duas, eu optava pela Mestres do Terror, né? E isso, até hoje, eu gosto muito da Mestres do Terror, tenho um carinho enorme. Até o Daniel chegou a cogitar, falou, acho que eu vou mudar o logo. Eu falei, não faz isso. O Zala já fez lá atrás, eu fiquei chateado. Né? Não, mantém assim, é assim que eu gosto, porque aí depois você põe os personagens embaixo e tal. E essa fase nova da Mestres tá muito legal, porque assim, apesar do Daniel manter todo aquele clima, sessão de correspondência, sessões e tal, as histórias que vocês, e até ele sempre cita, né, que você, o Lilo, são os grandes caras aí que estão movimentando aí a Mestres do Terror, né? Essas histórias, essas ideias novas que vocês vêm trazendo, esses personagens, né? O Lilo trouxe personagens aí fantásticos, né? O monstro do Tietê lá. A coisa do Tietê. A coisa do Tietê, que vai voltar. Aí, então, cara, eu estou ansiosíssimo. Eu estou ansiosíssimo. É muito bacana. Assim, para mim, das revistas, é que a Calafrio também eu gosto demais, né? E outra, na Calafrio tem o Mestre do Terror, né? Que é o melhor personagem de todos que já foi criado até hoje. Mas nessa edição aqui tem o Mestre do Terror também. Então, assim, eu tô muito contente com essas edições aí, né? E quero fazer coro aqui ao Daniel, te agradecer muito, Laudo, pelo trabalho assim que você entrega para a gente nessas duas edições aqui, viu, cara? Pô, eu que agradeço.
Cara, de novo, essa história é velha, né? Porque é o que me motivou. Um papo bobo que eu tive com o Daniel no Guia dos Quadrinhos, sei lá quando, na ocasião que ele publicou a HQ do Zé do Caixão, né? Enfim, a única história que Na estava. Mestres. Uma história que estava uma história que estava inédita. Ele me contava todo o processo dele de distribuição, de levar em posto de gasolina. É tudo Isso eu gostei mambembe. muito. É. Mas isso porque assim, cara, eu lembro, cara, eu tive uma tia minha que já está bem idosa, e eu lembro que ela era leitora compulsiva do Tex, cara. E ela não era uma leitora de história em quadrinho. Eu acho que ela não era nenhuma leitora de livros, mas Tex ela gostava de ler. Tanto que na casa dela, você ia lá num quartinho ali, na casa dela, você abria ali, tinha Tex a dar com pau ali, entendeu? Aquela coisa. Então, assim, hoje, para mim, mais do que nunca, é importante esse leitor, sabe? Esse leitor que valeu uma história, sabe? Às vezes, por que você pensou tal história, Lauro? Eu simplesmente pensei, por exemplo, o lobisomem primal, qual o significado, qual a metáfora? Não há nenhuma, ela é uma história. A diversão é você falar, porra, puta, mas tem aquele personagem, aí tem aquilo, o que vai acontecer? Aí, pô, terminou ali, mas que nem a Tianinha. Ah, pô, o cara pôs um aparelho nela, e agora? Como é que é? O cara. É isso, você entendeu? E É tem esse essa, né? prazer. Por que voltou para 2009? Só agora eu fiquei. Cara, isso é muito. E você é Eu cheio de acho. colocar essas coisas nas histórias também, né? Mas eu acho assim, esse é o prazer da leitura, né, cara? É. Há que se fazer histórias, onde se analisa coisas, se faz críticas, se Críticas bate de frente. sociais e o Sim, caramba. mas é Pode. importante a gente fazer isso, porque há um momento que você. Sabe, eu lembro de um trabalho que eu fiz recentemente para o PNLD, para uma editora, é um livro voltado totalmente para o PNLD, é PNLD, ou seja, ele é focado em vendas para a biblioteca. Sim. Aí eu falei com o editor, eu falei, pô, cara, mas isso você não vai fazer um lançamento também comercial disso? Ele falou, provavelmente, Lauro. Mas aí, cara, independente de privar leitores, não é essa a questão, mas aí teve uma hora que eu pensei, eu falei, cara, se esse livro é adotado para o PNLD e ele vai para as bibliotecas aqui bibliotecas públicas, muita gente vai ler, entendeu? Sim. Muita gente vai ler. É uma adaptação da literatura brasileira. Muita gente vai ler. Então é a mesma coisa, cara. Quando o Daniel chegou nessa história eu levo o imposto de gasolina, coisa do posto de gasolina, eu falei, porra, cara, isso é bacana, sabe? Porque você tem que ter um leitor crítico, né? Aquele leitor como você, que é um cara que conhece, que tem aquele olhar mais analítico e tal. Mas aquele outro leitor que só lê uma história. Exatamente. Só ou Ele, tá no posto de gasolina, né? Tá dentro do ônibus lá, cansado, parou ali para comer aquele pão de queijo borrachudo. Pô, meu, tem uma HQ aqui, cara, e pega e lê e se diverte no resto da viagem, né? Ele nem sabe quem é o Laudo, ele nem vai ler o História e Desenhos. É verdade. Ele nem vai ler, ele vai ler a Anya e não sei o quê. Pô, essa personagem é legal, gosto É, dela. Oh, então, isso aí me interessa também, sabe? Me interessa. Porque é o. A gente pode fazer grandes obras, mas a gente tem que estar conectado com a raiz da coisa, que exato. é para isso que o quadrinho é feito, cara. A gente fala Marvel, tal, não sei o quê. Meu, a essência do cara, por mais que os caras façam um monte de coisa aí, é, é público consumir aquilo, né, cara? Eu acho, e é para isso que a gente faz, né? Então, a minha preocupação é essa. Lógico que eu não maculo o que eu estou fazendo em nome do. O leitor quer, sei lá, vou fazer um breganejo vampiro. Não, não é Exatamente. isso também. Mas você tem que perceber o que o leitor está querendo.
Eu tenho, pelo menos eu acho que eu tenho essa preocupação. Consigo enxergar alguma coisa ali. Pelo menos do meu ponto de vista aqui, olha, eu não vi erro, eu não vi erro ainda nessa sua direção aí, não, porque Por minhas isso que eu, tinhas. por isso que eu falei, a única coisa que eu percebi do leitor com relação à Tianinha é isso, esses hiatos, né? Essa coisa da história não se fechar. Eu acho que ele prefere ler uma história que comece e acabe. Aí ele, então eu falei, como a gente tem todos esses como é que chama da editora, da Bonelli, todas Sim, essas coisas. exatamente. A história fechada teve até. A partir de um determinado momento aqui nas edições, você começou a pôr um até aqui, né? No, explicando a edição anterior, né? Então, isso foi justamente um editor que chegou para mim e falou, Laudo, você vai conversando, você tem que conversar com as pessoas, né? O cara falou, Laudo, você precisa pelo menos trazer o leitor até o momento, porque senão, É. porra, eu tive que ir lá na minha estante procurar ali as tianinhas para ler as edições anteriores para entender. Então, É. isso não é legal. O leitor tem que pegar o gibi e está assim, a Tianinha. Ah, é a Tianinha. A Tianinha tá na Alemanha, entendeu? Mas ele não precisa ler uma história. Ah, a Tianinha voltou para o Brasil. Mas ele não precisa pegar o que foi lido. É que nem, meu, você pega um Júlia, um Tex, Um um Julia Kendall Villanove, sensacional. você não precisa rever aquilo, né? A É isso Bonelli, mesmo. ela dá uma aula de quadrinhos. A Né? Bonelli dá uma aula de quadrinhos, exatamente. Então, Isso você eu pega concordo aquilo. com você. É, é. E aí, houve uma tentativa, ela não funcionou, é um meia-culpa, né, que tem que ser feito, ela não deu certo. Não é que nem está errado, você fez errado. Ela não deu certo, ela não. Ponto, não vamos vamos, vamos redirecionar a rever rota, isso. né? A gente já está aqui, vai bater 1h30 quase já. Vamos aqui para o encerramento do vídeo já. Você deve estar cansado aí também. Mas eu não posso finalizar esse vídeo aqui deixando a galera que está acompanhando o vídeo, que ficou aqui até agora, sem saber dos seus projetos aí para 2022, o que você está trabalhando, se tem alguma coisa chegando por aí. E eu preciso que você comente um pouco aí sobre o Cadernos de Viagem, que eu vou contar para a galera aqui, que, galera, eu recebi por engano do lado, ele estava enviando para um outro Cássio, e veio para mim um PDF de um negócio sensacional. Sensacional. Conta um pouco disso aí também, ô Laudão. Esse aqui é o Aimará, que ele tem na minha loja também. Boa. O Aimará, ele tem uma relação com o Caderno de Viagem, que é um trabalho que eu lancei em 2015. E ele foi, Isso. aliás, palestrando sobre esse trabalho, que rolou aquela situação das garotas lá com a Tianinha. Eu estava numa palestra falando sobre esse trabalho e as meninas estavam lá. O Aimará, ele já está dentro de uma outra vibe. Ele é um trabalho que lida mais pessoal, ele lida é um roteiro da Rita Fuelker, que é uma filósofa, amiga minha de longa data, e é um trabalho que mexe com essa questão de espiritualidade, com aprendizados, com vivências, com xamanismo, né? Que é assuntos que eu já tinha tratado no Caderno de Viagem. Né? Há uma relação entre ambos, porque é um trabalho que lá atrás, eu queria fazer um quadrinho sobre o xamanismo, e propus a Rita. E a Rita me escreveu o roteiro do Aimará. Só que na época que ela me entregou o roteiro, eu pensei no roteiro do Caderno de Viagem. E aí eu fui muito maldoso com a Rita e passei o meu caderno na frente. Eu desenhei o caderno, publiquei e o Aimará ficou para trás. Aí depois eu retomei ele e lancei agora esse ano. Ele é um trabalho, a princípio é uma história bem simples, né? É uma garota, uma jornalista, que vai para um acampamento na praia
e ela encontra com uma figura lá, um indígena, que é o Aymara. E essa figura que o leitor, no começo, não entende muito bem o que ele é, vai, vai trocando umas ideias com ela sobre a vida e vai passando os ensinamentos sobre as situações, assim, a princípio, corriqueiras, né? Não tem nada que, se ela não resolver, o mundo vai acabar. É uma questão bem simples ali, de uma amiga dela, tá, um namorado, e essa personagem tem um pensamento muito irredutível, né? Então ela vai aprendendo as coisas. E é um roteiro bem simples, mas ele é bem bonito, bem profundo ali, É que bem bacana, é bem bacana. foi um É. grande prazer trabalhar nele aí. Eu lancei agora, recentemente, pela Café Espacial. É um trabalho que também ele contou com o apoio da Lei Aldir Blanc, né, de 2020. E agora, para 2022, vamos ter, além da Ania, né, Vindoura e a Tianinha, né, vamos, senão a loira vem puxar meu pé à Ah, noite. então pera aí, que isso muito me interessa. Então, a Tianinha 6 chega em 2022? Sim, sim, não, pô, não tenha dúvida, vamos fechar essa história e já começar a pensar na 7. E aí tem a revista Homenagem, né, que eu faço com a Germana Viana Marcati, que está programado para lançar em fevereiro, a edição número 4. Vai sair em fevereiro, o tema é piscina, né? Pô, então, ó, vou fazer o convite aqui em fevereiro, se você quiser voltar aqui falar do Sim, vamos lançamento falar aí da da Marcati. edição 4. Obrigado. O espaço é sempre seu aqui, viu? E sai pela editora Atelier, já está em pré-venda, mas a edição, segundo a editora me falou esses dias atrás, acho que fica pronto no começo do ano, que é uma adaptação do Iracema, do José de Alencar. Nossa. Foi um trabalho bem curioso, assim. Me foi proposto adaptar Iracema, e esse ano, se você me permite, eu já adaptei o Navio Negreiro, saiu pela Editora do Brasil. E esse outro que você tem, né? Do Vampiro, do Ah, Polidoro. esse aí é fantástico. Essa edição aí está concorrendo ao grande, estupendo, magnífico prêmio Canal Milhas e Milhas da HQ É Independente. mesmo? Tem Ah, um prêmio aqui. E esse ano aumentou rapaz. uma categoria. São duas categorias. Vai comentando aí, eu vou pegar aqui para te mostrar. Então, e aí, esse ano saiu além do Aimará, saiu o Navio Negreiro, né? Que eu estava falando, e o Vampiro, que é o primeiro número da Escafandro, né? Então, é o E, primeiro. Eu tenho aqui o 1 e o 2. Que iniciativa bacana a revista Escafandro, cara. Iniciativa assim fantástica. a ideia foi um papo que saiu entre eu, o Alexandre, o Lucas, o Marcel, o Flávio Soares, que era isso, né? Um gibi barato, né? Um gibi de histórias únicas e acessível, né? Ah, Um dos focos da Ultimato do Bacon é esse gibi barato. E aí, janeiro agora, saiu o José de Alencar, que me foi proposto, e eu fiquei assim, pô, mas Iracema, né? Aí eu peguei o livro, eu baixei o livro para ler, e eu enxerguei algo que é bem curioso, e acho que as adaptações servem para isso, que a história da Iracema é uma grande aventura, é uma aventura muito legal, entendeu? E tem toda uma trama ali, sabe? É óbvio que, mas é chato para ler, mas é o jeito que era escrito na época, né? Que o José de exatamente. Alencar escreveu. Ele Ah, não só ele, como todos escreviam daquele jeito. Então você tira aquele grosso ali do jeito de escrever, você tem da uma baita escrita da aventura época, né? legal. E É. assim como o Navio Negreiro, que é da editora do Brasil, a Atelier, quando eu li, eu fui conversar com a editora. Eu falei, olha, dá para fazer uma baita aventura legal.
tem algumas licenças que a própria história pede. Eu falei, a Iracema, que é a Virgem dos Lábios de Mel, ela é a guardiã da Jurema. Eu falei, a Jurema nada mais é que um elemento do chá, do xamanismo, ou seja, aquilo que o povo bebe fica doidão, entra numa outra... Falei, isso está na história do José de Alencar. Eu falei, então esse entendimento, essa modernização da narrativa, e mantendo-se fiel à história, né? Não gosto de alterar uma história clássica. Eu vi gente falando assim, pô, mas o Laudo desenhou o Vampiro do jeito que é o roteiro. Sim, porque a história é isso mesmo. A história é tão boa, por que eu vou inventar sobre? Sabe? Não é a mesma coisa. A história do Zé de Alencar é fabulosa, então eu adaptei, eu contei do meu jeito, mas a história é aquela. É isso Bom, aí. basicamente é isso, viu? Opa, então 2022 a gente vai ter bastante coisa aí. Ó, vou te apresentar aqui, ó, o troféu Melhor HQ Independente 2021 do canal Milhas e Milhas. Que bonito, cara. Na verdade, assim, é uma brincadeira que eu faço, né? Quem ganhou o ano passado foi o Bruno Sork com a Mojica Móveis. Bruno! O Bruno, ainda eu brinquei com ele, que ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, pô, Cassião, eu tô concorrendo em 4 categorias no HQ Mix e tal. Eu falei, Bruno, isso aí para mim não é novidade, eu antecipei em 1 ano isso aí, cara. Você já ganhou o prêmio Milhas e Milhas, há 1 ano atrás, você vai dar mais valor para esse aí? Né? Aí ele deu risada e tal. E esse ano, conversando com o Cyber Pajé, o Edgar Franco, né? Ele me falou, pô, muito bacana, aumenta aí o número de categorias e tal, porque o ano passado era melhor HQ, esse ano é melhor HQ álbum e melhor HQ revista periódica, né? Aí eu falei, pô, Edgarzão, cara, o canal aqui é pequeno, isso aqui eu gasto para fazer essas paradas aqui, né? Mas eu vou aumentar para 2, então. Então, esse ano eu aumentei para 2. E, ó, se o Aymará chegar, vai estar concorrendo. E, ó, a pegada tá forte esse ano, hein? Cara, cada edição bacana que foi lançada, cara. A HQ nacional é fantástica, viu, Laudão? Tem muita coisa, tem muita gente a gente não consegue, eu não consigo tapar assim, mas só de você ver do que tá acontecendo aí, tem muita coisa boa. Muita gente produzindo coisa legal. O Edgar aí, tem todo. Pô, cara, o Edgar é fantástico. Eu comentei com o Edu Chiloezer, né, do Gatão, né, no último papo sobre HQ. Eu comentei com ele que a minha coleção de HQ aqui, eu sempre li quadrinho nacional, sempre gostei, desde lá da década de 80, mas a maioria da minha coleção era de quadrinho americano. E eu comentei com ele, eu falei, cara, hoje a minha coleção de quadrinhos já está, sei lá, batendo aí 60% é quadrinho nacional. Porque, assim, é muito mais bacana o quadrinho nacional, cara. Assim, para mim, né, é questão de gosto, enfim. Mas eu não abro mão do quadrinho nacional, do nosso artista aqui. Eu sou apaixonado pelo quadrinho nacional. Você sabe que, conversando separadamente, em momentos separados, com um editor polonês, que é eu não sei falar o nome dele inteiro, mas é o Bart. Eu não consigo falar o nome dele inteiro. Polonês é osso. O Bart fala um português mais ou menos, né? Então a gente consegue conversar. E um editor português, que é da editora Povo, o Rui Brito, e eles ambos falaram uma análise que eles são muito fãs do quadrinho brasileiro e eles publicam bastante quadrinho brasileiro, principalmente a Povo. A Povo há anos publica muita gente. E eles fizeram uma análise sobre o quadrinho brasileiro que é bem interessante. Eles falam sobre a diversidade do quadrinho brasileiro. Eles falam que o autor do quadrinho brasileiro consegue falar
de vários gêneros e falar bem e com propriedade. Então, você vê, tem gente que faz terror, faroeste, ficção científica, tudo, e faz Tudo. bem. Faz Disney, bem. né? A época do Disney no Brasil, cara, cada história sensacional que dava de 10 nas americanas na época, né? Que depois vieram os italianos, enfim. Mas na Mas época você ali, tem ali o Zé Carioca mesmo, que era feito no Brasil. exatamente, exatamente. Então Né? você vê, você pega o próprio Maurício de Souza, que se reinventou uma parte do programa com essas great MSP. Você tem, por exemplo, o Revolver, né, Revolver, Gatilho, O do Pedro Gatilho. Mauro, que é Nossa, faroeste. Gatilho, que HQ fantástica. Que Então, você HQ pega, por fantástica. exemplo, a arte do cara lá, tudo bem, ele produz para Bonelli, mas ele produz porque o cara é bom. Então, Exatamente. você vê que ali é alguém que está fazendo algo com conhecimento de causa, ele não é estranho para ele ali. Exatamente. Você sabia, o Cassiano, tem um amigo meu que é o Lúcio Reis, ele é um pesquisador, ele me contou algo uma vez que eu não sabia disso. A série, o primeiro quadrinho, a primeira versão seriada do Drácula foi feita no Brasil pelo Nico Rosso. Sabe? Ah, então, aquela série do Nico Rosso do Drácula, Antiga, então, foi a primeira vez que saiu em quadrinho? é. Ela veio antes de até o da Marvel ali, né? De O da Nicolan e Marvel tal. era década de 70 já, né? É. E aí não é falar se nós chegamos na frente, não é ser bobeira. Mas Então, você vê a qualidade do material do artista exatamente. brasileiro. Tem É, muito. E hoje em dia não dá mais para você. É muita gente produzindo. É muita gente. Então, Não, eu é acho isso que. mesmo. E eu comentei no vídeo até que eu tenho uma playlist aqui só dos vídeos falando, mostrando, né, que eu mostro a HQ que estão concorrendo ao prêmio, né? Então eu mostro a HQ, falo onde a pessoa encontra e tal. E no vídeo que eu apresentei a HQ do Reginaldo Carlota, o Sanguinária, Mirza Tem que Morrer, que é uma HQ excelente também, assim, fantástica. Eu fiz um comentário ali sobre a Mirza, né? Que a Mirza foi criada antes da Vampirella. E eu comento no vídeo assim, e assim, eu não estou querendo dizer que a Mirza é melhor ou que a Vampirella copiou a Mirza. Não é isso. Sim. É só para a gente tirar da cabeça de que o autor nacional ele não consegue criar nada que não seja semelhante ao que está lá fora. Não é assim. É só para mostrar que aqui existia uma vampira, né? Muito, 2 anos antes da Vampirella lá fora, que também é bacana, que é outra história, né? São personagens diferentes e tal, mas aqui a gente já tinha uma vampira, entendeu? Você vê que o gênero de terror, aí a gente entra numa história, né, o Cássio? O gênero de terror, ele entrou no Brasil aqui justamente quando teve a Caça às Bruxas lá nos Estados Unidos, que acabou os gibis da Warren lá, e aí aqui o Brasil teve que produzir o seu conteúdo, né? Ele pegava de fora. Mas você vê que aqui o Brasil, cara, por mais que tenha épocas e tal, ele sempre produziu, por exemplo, terror com uma característica muito própria. Muito próprio. E eu diria para você que é o seguinte: o brasileiro se apoderou de uma forma do quadrinho de terror que, cara, para mim, não tem, tirando aqueles pré, né, da Warren lá e tal, talvez da EC, né, que foi a EC e depois a Warren e tal, tirando essas duas aí, fora isso, não existe quadrinho de terror no planeta que bata o nosso quadrinho de terror aqui, cara. É um negócio a gente assim. estava falando no CD da Nayara, né, do Nico Rosso, da Helena Fonseca, né? Você vê, a Nayara, na época, já produzida no começo dos anos 70, ela já era provocadora, inclusive pela questão visual ali. Ela andava com umas roupas curtinhas
E ela tinha uma coisa que era muito legal, que você não via em material gringo. E aí não é uma questão de competitividade, é uma questão de você perceber a originalidade. Falar, mas os roteiros não eram fracos, mas para a época eles serviam. A Exatamente. Nayara, por exemplo, Você pega o X-Men lá dos primeiros números que eu tô lendo nessa coleção nova, é ruim pra caramba, cara. Você pega, por exemplo, a Nayara tinha uma coisa que era muito curiosa, que ela não mordia as vítimas, né? Ela não cravava os dentes As nas vítimas. jugulares, Ela né? Na sangrava, jugular. ela sangrava as vítimas. Ela amarrava os caras, cortava os pulsos e deixava o sangue e bebia numa taça de ouro. Aquilo ela tinha um leão vampiro, sabe, que acompanhava ela. Quer dizer, tinha umas coisas ali que eram fabulosas. O morto do pântano, do Polonese, né? Aquela figura ali, né? Aquilo né? Você pode ter né? Uma coisa. Tem um monte de versões do Morto do Pântano, mas a versão do Polonese era um negócio maravilhoso. Que foi o criador, né? Entendeu? O Zé do Caixão. Né? Pô, esse aí eu sou fãzaço, cara. Esse aí, para mim. Então, é uma questão sabe, de você perceber que dá para. Aqui se faz, assim, não é uma questão de competir, de ser melhor. Não, exatamente. Aqui se faz. É isso que você falou, não é questão de competir. É mostrar que aqui a gente faz também, galera. Então, ó, só lembrando vocês, deixei o link aqui, ó, da loja do Laudo. Dá uma entradinha lá, pega. Eu recomendo pegar essa coleçãozinha aqui, ó. São 5 números só, por enquanto, baratinho. E olha, é uma leitura assim, você vai viciar igual eu tô viciado. São os gibis que eu tô viciado, Laudão. Tianinha, Fráuzio e o Demetrius Dante do Will. Putz, cara, como o Demetrius Dante é bacana, cara. É bacana demais. Eu já cansei de rasgar elogios pro Will também, pro Will no WhatsApp. Eu sou apaixonado pelo Demetrius Dante, cara. Muito legal. O personagem, e o Will tá ali todo ano, ele comparece com. O Will não fura um, não. É isso aí, cara. Bom, galera, deixa eu despedir do Laudo aqui. Nossa, Laudo, me perdoa aí. Eu tinha prometido para você 40 minutinhos, ó. Passei só uma hora. A gente sabe como é que é a coisa. Cara, não dá para conversar pouco de quadrinho, ainda mais com, né, você que é tão bom de papo, tanta história para contar para gente. Cara, muito obrigado aí. Deixa eu só despedir aqui, ó, da galera. Galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Foi muito bacana gravar esse vídeo aqui para vocês. Quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha identificado que você não era aqui inscrito do canal, não conhecia a gente. Lembra? Eu pedi para você deixar o like lá. E aí? O vídeo está finalizando. É agora que eu vou perguntar para você se você curtiu o vídeo, se achou que o nosso bate-papo aqui é bacana. Poxa, eu mereço essa sua... como é que eu posso dizer? Esse seu voto de confiança aí. Você resolveu manter o like? Cara, muito, muito obrigado mesmo. Se você for tirar o like também, agradeço do mesmo jeito. A sua audiência até agora, para mim, foi muito importante. Tá bom? Agora, se você vai deixar o like aí, posso te pedir só mais uma coisinha? Me ajuda mais um pouquinho e se inscreve no canal. Toca no sininho. Dá uma navegada pelas playlists aqui do canal. Eu tenho mais de 15 tipos de programas diferentes, a grande maioria deles dedicados ao quadrinho nacional, literatura fantástica nacional e cinema nacional. Tá bom? Laudão, cara, muito obrigado de novo. Foi uma delícia conversar contigo aqui. E eu vou te passar o meu endereço, então, para você me mandar um Aimará aí, para concorrer, ó. Se você não gostar, se você achar feio e não quiser deixar na estante, você usa para tomar um chopinho. Mas eu já estava pensando em usar para tomar também. Obrigado, Laudão. Eu que agradeço, cara. Joia, joia. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado aí a todos. E nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Poxa vida, tá perdendo tempo.
se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas,